Olá meninas, tudo bom? Eu sou a Simone Belfort, Processo do Trabalho, e eu vou falar com vocês de umas dicas de recurso. A gente está com uma lei bem novinha, 13.015, ela é bem zerada, ela vai começar a cair esse ano nos concursos, então você tem que estar muito por dentro. Eu separei para vocês o que eu acho de mais legal que pode estar caindo, e até fiz uma colinha aqui para vocês, ó, e aí pra gente poder, pra você ficar bem de olho aberto e marcar bastante. A primeira coisa que eu marquei aí para vocês podem estar olhando, é a parte dos embargos de declaração. A gente não tinha isso na CLT, a gente só tinha no CPC. Eles vêm e incluem, dizendo isso aqui pra gente, exatamente isso, que os embargos agora eles interrompem, olha que chique isso, né? E aí eles vão interromper e vai dar pra gente a exceção, as 3 hipóteses de exceção. Então, antigamente tinha maior discussão sobre quando é que era suspenso, se não era, e vem resolvendo tudo isso. Ele já diz que interrompe e diz quando suspende, que são efetivamente essas 3 hipóteses aqui. Quando for intempestivo, quando for irregular a representação da parte, quando for ausência de assinatura. Então, eu acho que esse artigo aqui é um artigo que resolve muita coisa, que traz o CPC, então ele é bem legal pra gente, pra prova, tá? Outra coisinha que eu separei pra vocês foi esse aqui, ó. O 899, parágrafo 8º. Por quê? Porque a gente teve uma mudança nova na legislação há pouco tempo, dizendo que o agravo de instrumento deveria pagar depósito recursal. E aí, essa mudança agora novinha vai dizer que o agravo de instrumento não precisa pagar depósito quando for recurso de revista. Quando? Quando for decisão que contraria a jurisprudência. Então, ele é maior exceção, você tem que ficar super atento, porque você vai causar maior prejuízo, né, para a parte, que você vai recolher um dinheiro que não precisa. Então, é uma coisa que você tem que ficar bem atento, é uma coisa bem nova e ela é contrária ao que acabou de mudar. Então, você crente que está estudando, você... Pô, agora eu já sei que o agravo de instrumento paga depósito. Não, mas tem uma exceção. Aí fica de olho na exceção, que vocês sabem melhor do que eu que a exceção é o que gosta de cair em prova. Então, não precisa pagar depósito quando for nesse caso aqui, ó. Decisão que contraria a jurisprudência, não precisa pagar depósito, tá? Separei outra coisinha para vocês. Aqui, ó, o 896, vou botar ele aqui direitinho. 896, parágrafo 8º. O que eu tenho aqui de bonitinho? Ele vai falar que eu tenho que provar a divergência. Eu tenho que provar o pré-questionamento. É ônus da parte fazer essa prova. Então, eu tenho que olhar esse artigo com carinho que ele fala, ele usa umas palavras bem bonitinhas. A gente não tinha essa necessidade. Então, agora a gente passa a ter. Então, olha com cuidado esse artigo aí, bem bonitinho, tá? Porque ele pode trazer pra gente também, enfim, são as apostas, são as dicas, eu tô apostando nessas. O que tem aqui no parágrafo 10º, gente? A gente fala o tempo inteiro para vocês que recurso de revista só cabe, recurso de revista não cabe na execução. Ele só cabe se ferir a Constituição. Então a gente repete isso o tempo inteiro. Recurso de revista não cabe na execução, só cabe se ferir a Constituição. Só que aqui nesse parágrafo 10º do 896, ele é uma exceção mesmo. Porque quando eu tiver execuções fiscais e certidão negativa de débito trabalhista, olha o que vai acontecer. Vai caber recurso de revista em qualquer hipótese. Não é só quando ferir a Constituição. Vai caber o recurso de revista quando for divergência ou quando for afronta à Constituição ou lei federal. Então, cuidado que vai quando for execução fiscal ou a certidão negativa de débito trabalhista, vai caber recurso de revista, inclusive das divergências. Então, abre seu olho, porque ele faz uma mistura no texto e é uma coisa bem diferente, bem nova pra gente, é uma super exceção. Então, é uma das minhas dicas, é uma das minhas apostas. Eu separei ainda, mais uma vez, o sumaríssimo. Por quê? Porque eles gostam muito desse sumaríssimo, ele joga exceção, ele diz que não cabe recurso de revista quando for, não cabe recurso de revista quando for, quando tiver OJ. Então, eu acho que vale muito a pena, mistura súmula, é uma coisa que você tem que estar atualizado. Então, eu acho que vale bastante a pena você usar aí o 896, parágrafo 9º. Olha ele cai bastante em prova também. E as minhas duas últimas dicas
O 896C, mas aí ele tem 15 parágrafos, professora. Não, o caput mesmo, que ele vai dizer pra gente quando é que cabe o recurso repetitivo. O caput vai dizer pra gente que toda vez que tiver muitos recursos sobre a mesma matéria, você tem que fixar isso. Então, eu ficaria com o caput, que é uma novidade, ele vai trazer pra gente como segue. E os outros parágrafos, é claro que você tem que saber, mas se eu tivesse que te dar uma dica de fazer uma aposta, minha aposta seria essa. E o 896, parágrafo 4º, por quê? Porque quando a gente está fazendo a uniformização de jurisprudência, a gente, quando pede para o TST descer e pede para os tribunais, os regionais, sumularem, a gente está fazendo essa uniformização, mas está aumentando muito a quantidade de súmulas que vão ser editadas. Então agora a gente vai ter muito mais súmulas dos TRTs, a gente vai ter que ter isso. E aí traz uma mudança muito grande para o tribunal e eu acho que o aluno tem que ficar antenado com essas mudanças, né? Essas mudanças que refletem muito no dia a dia e que podem interferir na nossa prova. Então, gente, essas são as minhas dicas. A lei é muito zeradinha, a gente ainda não teve questão nenhuma, mas a minha dica realmente fica por aí. Desejo por aí, tá? Desejo para vocês uma ótima prova, tomara que caia tudo que eu falei. E a gente se vê, boa aprovação para vocês. Até a próxima. Tchau!